Rosa Cruzes, amigos e amigas, boa tarde e também boa noite. O programa Conversa Filosófica foi criado com a finalidade de permitir um encontro entre o nosso campo mental e nossas ideias, nos conduzindo através de novos horizontes e novas descobertas. Esses temas são divididos em etapas para permitir uma abordagem mais aprofundada e mais consistente. Concluímos que 3 etapas seriam adequadas a esse aprofundamento de cada um de nós no assunto tratado. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo das quartas-feiras. Essa atividade será coordenada pela monitora de extensão da região Bahia 1, a Sra. Fátima Belchior, que mediará o evento. Teremos uma excelente apresentação e agregaremos certamente novos conhecimentos e teremos novas ideias, novos insights, que darão outros rumos ao nosso caminhar. Sra. Fátima, a palavra é sua. Muito obrigada, Frater Luiz Emanuel, mestre auxiliar da Loja Salvador. Meus queridos frates, sorores, amigos da Rosa Cruz, muito boa tarde, muito bem-vindos. Inicialmente, o nosso agradecimento por dedicar esses momentos a esse encontro marcado às quartas-feiras, às 17 horas. Esse é a nossa atividade virtual da região BA1, mas da Loja Rosa Cruz Salvador. Ela está sendo gravada como forma de arquivo para a Grande Loja de Língua Portuguesa AMORC. Ao ingressar nessa sala virtual, todos vocês, participantes, aceitam o termo de cessão de imagem e som e autorizam a região BA1 a utilizar os dados fornecidos para a inscrição nessa atividade, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, do Governo Federal. A Loja Rosa Cruz Salvador AMORC adota a missão da Grande Loja da AMORC. A AMORC é uma organização internacional de caráter místico filosófico que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando em seu desenvolvimento em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual dentro da tradição e da cultura Rosa Cruz. A Loja Rosa Cruz Salvador AMORC também adota a visão da Grande Loja, que é inovar seus processos e forma de atuação, ser uma organização reconhecida por suas ações no desenvolvimento do indivíduo, da sociedade e do meio ambiente, crescer de forma sustentável, garantindo seu ponto de equilíbrio, ser referência de atendimento fraternal. Da mesma forma, a Loja Rosa Cruz Salvador AMORC adota os valores da AMORC, que são ética e humanismo, sinceridade de propósitos, liberdade de pensamento e crença, espiritualidade e ecologia, e espírito de fraternidade. Frates e sorores, como é tradição em todas as atividades da nossa fraternidade, nós iniciamos as nossas atividades com uma prece de abertura e encerramos também com uma prece de encerramento. Portanto, eu peço que vocês me acompanhem em pensamento nessa prece de abertura. Por favor, fechem os seus olhos. Façam 3 respirações profundas e me acompanhem em pensamento.
Deus do nosso coração, Deus da nossa compreensão, pedimos a sua presença e a sua iluminação para o encontro de hoje com os frades, sorores e amigos da Rosa Cruz, que nos prestigiam com a sua presença. Permita que a nossa mente esteja receptiva para absorver o conhecimento hoje transmitido. Que esse novo conhecimento possa engrandecer a nossa alma, a nossa mente e o nosso coração. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Frates e sorores, amigos da Rosa Cruz, a loja Rosa Cruz Salvador Amor, que está situada na rua Antônio do Amor Divino, número 91, no bairro Boca do Rio, aqui na cidade de Salvador, Bahia. Por favor, solicitamos que a partir desse momento os seus microfones e câmeras fiquem desligados, mas o chat vai ficar aberto e a interação será feita logo após a exibição da palestrante. Então, durante a palestra, você poderá escrever o seu comentário, a sua pergunta, as suas observações. Nós temos aproximadamente 25 a 30 minutos de exposição e mais uns 20 minutos de interação. Essa, como o nosso mestre auxiliar já falou, é o nosso programa de conversa filosófica, que tem um encontro marcado com vocês nas quartas-feiras para esse bate-papo. Hoje nós temos a palestrante Tatiane Cristina Prete Lima, que nos brinda com o tema Atlântida. Esses encontros aconteceram no dia 8, no dia 15, e hoje é o terceiro encontro. O seu encontro marcado conosco é às 17 horas das quartas-feiras. A nossa palestrante de hoje é a Tatiane Cristina Prete Lima, que ela nasceu em Ribeirão Preto, São Paulo, morou 15 anos na Bahia e atualmente reside no Rio de Janeiro. Ela é estudante Rosa Cruz desde 2008. Exerceu funções na loja Rosa Cruz Salvador, na comissão de biblioteca e na junta depositária, na ritualística como cantora e guardiã interna, na iniciática como portadora do Axote e medalhista, e na região BA1 ela atuou como monitora de Erim. Ela é formada em Publicidade e Propaganda pela UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto. Ela é estudante de Educação Física pela UNITER, Centro Universitário Internacional, e ela é cantora profissional desde 1996. Eu informo a vocês, lembro que a abordagem utilizada nessa palestra se refere ao estudo e pesquisa da palestrante, facilitadora, e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amor. Prezados amigos, frades e sorores, eu passo agora a palavra à nossa querida palestrante Tatiane, desejando que seja muito boa a sua palestra, muito profícua e que nós estamos no suporte para qualquer necessidade. A palavra é sua, Tati, fique à vontade. Nós estamos gerando ainda o link do YouTube, se puder aguardar um momentinho só. Ah, tá. Pois não. Então, a mestra Tati a mestra Kátia está fazendo o link com o YouTube para darmos início à palestra de hoje, que é o terceiro encontro a respeito da Atlântida, com a nossa Soro Tatiane. Ok? Então, com a palavra, a nossa Sora.
Tatiana, Pode seguir, Tati, porque nós vamos recarregar aqui a página, depois a gente coloca sobe para o YouTube, tá bom? Pode continuar. Tá bom. Então, vamos lá. Boa tarde para quem eu ainda não falei, fratres, sorores, amigos. Estou vendo bastante pessoa aqui, que eu tenho muita saudade. Vamos, então, ao nosso terceiro dia. Vou compartilhar a tela com vocês. Todo mundo está vendo a tela principal? Estamos. sim, Tati. Ok. Então, vamos lá. No primeiro dia, a gente falou, então, sobre as evidências, né, a localização da Atlântida e como ela desapareceu, né, algumas teorias do seu desaparecimento. Na quarta-feira passada, a gente falou da sociedade, falamos da política, falamos das moradias, falamos do ritual de morte, né, de como esses atlantes viviam. Para quem não assistiu, está lá no YouTube, é muito curioso, vale a pena. E hoje, então, nós vamos falar sobre o legado, né, que os atlantes nos deixaram, e vamos falar sobre as 7 leis universais. Então, vamos lá. O primeiro dia, a gente vai estar falando de uma das coisas que diz a lenda, né, que foi deixado pelos atlantes, que os estudantes Rosa Cruzes conhecem bem. Então, material, está lá desde, no mínimo, aí, os 10 mil anos atrás, né? A maior e mais misteriosa construção do mundo encontra-se na plataforma de Giza, ao lado do rio Nilo, no Egito. É a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existe. A Grande Pirâmide é um lugar de conhecimentos construído com propósitos religiosos. Tem uma localização precisa, astronômica e geomagnética. São atribuídas aos faraós egípcios de 2.500 anos antes de Cristo. Mas existem hipóteses de que tenham vindo de uma civilização anterior à nossa, que muitos chamam de Atlântida. Seu vértice está a 30 graus exatos de latitude paralela ao Equador e sobre 29 graus, 58 minutos e 51 segundos de longitude a leste de Greenwich. Devido ao momento das placas tectônicas continentais, há 18.190 anos, esse ponto esteve situado nos 30 graus exatos, com um azimute de norte real. 30 graus de latitude, 30 graus de longitude. Uma localização absolutamente precisa. A relação entre sua altura, o tamanho de sua base e o ângulo de inclinação de seus lados indicam que conheciam o número π. A relação exata entre o raio de um círculo e sua circunferência. Um conhecimento que supõe-se tenha sido descoberto por Pitágoras, muito tempo depois. Prova da avançada tecnologia usada naquela construção perfeita foi o imenso tamanho do projeto, uma montanha artificial feita com 6 milhões de toneladas de pedra, 203 degraus de alturas diferentes. Uma vez ali, juntaram as pedras, camada por camada, com extrema precisão, para armar 3 corredores, 2 câmaras e galerias internas com portas secretas que não foram descobertas durante séculos. Depois revestiram a superfície com 144 mil blocos de granito branco perfeitamente polido, cortados com exatidão matemática, com ângulos retos em todos os lados e juntas que não tinham mais de 2 milímetros. Tudo isso sem gruas e só com ferramentas de cobre e bronze. Entretanto, no ano 1299 d.C., o médico árabe Abdul Latif escreveu que partes do revestimento tinham estranhos hieróglifos que ninguém no Egito de sua época entendia e que, se fossem copiados, encheriam um livro de 6.000 páginas. Mas 2 anos depois, um poderoso terremoto derrubou alguns granitos do revestimento e, como sinal de destruição e ignorância, foram usados como material para a construção de edifícios no Cairo. Dessa forma, essa antiga informação gravada na superfície foi perdida
e ela nos confirmaria sua origem. Em seu vértice havia uma peça de ouro, similar à encontrada na pirâmide de Amen-en-Ket, em Dazur, que tinha um antigo emblema do globo alado que os egípcios herdaram dos sumérios e este seguramente dos atlantes. As lousas de granito branco polido, altamente reflexivas da luz solar, atuavam como um imenso espelho que refletia a luz do sol. Em sua enorme superfície, a Grande Pirâmide tinha 109.500 metros quadrados e dava para ser vista da Lua como uma estrela brilhante, o que a tornava um farol planetário. Agora nós vamos ver um vídeo sobre a iniciação que acontecia dentro da pirâmide. Vocês podem notar que algumas imagens não têm uma qualidade muito boa, porque alguns arquivos é muito antigo, né? Não existia nem imagem HD na época que foram feitas, né? Esse documentário. Algumas imagens eu troquei por algumas fotos, alguns outros vídeos, mas algumas imagens foram desfocadas também, mas aí é proposital do próprio trabalho, né, que eles fizeram. Tinha algum propósito para desfocar as imagens, vocês vão perceber. Ok? Então vamos ao que acontecia dentro das pirâmides. Informações misteriosas dizem que a pirâmide é uma antiga máquina de origem atlante, que através de sons produzia estados de consciência que conduziam à iluminação. Um farol espiritual. A palavra alquimia vem de Ken, o antigo nome do Egito. Disse que alquimista é a pessoa que quer converter o chumbo em ouro. Entretanto, realmente, a alquimia é a busca mística para se conseguir a iluminação. A transmutação dos metais é só um subproduto. Para transformar a matéria em espírito, é preciso ter essa intensidade de consciência que só permite estar presente no momento presente, usando a energia interna e não divagando em outros tempos. Para dar o passo final nessa transformação, os iniciados usavam as 3 câmaras dessa máquina, passando 10 dias em seu interior para poder chegar a um estado vibratório cada vez mais alto, até alcançar a luz. Na câmara subterrânea, os discípulos permaneciam durante 3 dias, confrontando seus medos e escutando suas vozes interiores. Caverna escura representava o chakra raiz. A misteriosa história nos conta que na grande galeria havia diferentes tipos de pedras e cristais, que quando eram golpeados ou provocados, produziam as notas de 3 escalas musicais que reverberavam por toda a pirâmide. Na segunda câmara, chamada Del Rey, tinha uma urna, feita em um só bloco de granito, duro e vermelho. Para fazermos uma hoje, seriam precisos poderosas brocas com pontas de diamante ou brocas ultrassônicas, impossíveis de terem existido no ano 2500 a.C. Suas medidas implicam em profundo conhecimento matemático. Seu volume externo é exatamente o dobro do interno. Tem a mesma área cúbica da Arca da Aliança. Ao ser golpeado, emitia um som que reverberava por toda a pirâmide, como se tivesse sido projetada para emitir sons de alta frequência ou sinais eletroacústicos com uma tecnologia incompreendida. A misteriosa história conta que o iniciado ali ficava durante outros 3 dias, submetido à reverberação dos sons cada vez mais altos. A vibração envolvia a área e era transmitida ao corpo, induzindo a elevadíssimos estados de consciência. Na chamada Câmara da Rainha, ficavam durante outros 3 dias enquanto o estado de consciência adquirido era fixado e a possibilidade de transformar voluntariamente a matéria em espírito. A vida em eterna consciência. As 3 pirâmides estão perfeitamente alinhadas entre si. E como grupo coincidem exatamente com a disposição e planta das 3 estrelas no cinturão de Orion. Todas as suas características indicam um conhecimento superior, uma tecnologia incompreendida, e as misteriosas teorias sobre seu uso parecem muito mais acertadas
que as teses sobre os túmulos dos faraós nunca ocupados. Então tá aí. Um dos legados, né, que os atlantes podem ter deixado, né, para a gente. Então vamos às 7 leis universais. As escolas de mistério de Naacal, na Atlântida, ensinavam aos iniciados uma informação que foi conservada no círculo secreto de certas sociedades e que hoje, graças à abertura dos tempos que vivemos nesse início de século, consegue chegar a todos nós. Os atlantes, usando sua intuição, descobriram que o universo funciona regido por 7 leis fundamentais. O cumprimento absoluto e eterno destas leis permite que seu funcionamento seja perfeito. O propósito das 7 leis é reger a criação e organização do universo. Organizam o desenvolvimento das consciências inocentes emanadas do Criador através de uma série de experiências que as conduzem à sabedoria e à compreensão que sua origem é o amor. As 7 leis regem uma estrutura hierárquica piramidal. Quanto mais alto a lei estiver na pirâmide, maior quantidade de informação contém e, por isso, as leis superiores atuam sobre as inferiores. Estão divididas em 2 grupos fundamentais. 3 leis regem a parte de baixo e é denominada de inferior. Quanto mais baixa estiver a consciência na pirâmide evolutiva, mais baixo vai vibrar. Mais processos tem que viver. Mais submersas a matéria e as paixões animais. Mais rodeada de sofrimento e ignorância. Entre a parte inferior e a superior está a lei da evolução. Esta lei determina a ordem e a razão dos processos em que a consciência está submetida, determina o destino. Determina os erros que existem para se aprender. 3 leis regem a parte superior da pirâmide: a polaridade, a manifestação e o amor. Esta lei determina a ordem e a razão dos processos em que a consciência está submetida. Quanto mais alto a consciência chegar na pirâmide evolutiva, mais alto virá, rodeada de felicidade, paz e sabedoria. Para os atlantes, a vida é a faísca divina que anima tudo, tudo, tudo que existe. É isso que vamos ver agora. Eu vou passar a sequência das leis, começando pela mais densa, que é a lei da natureza. Então, sem interromper, a gente vai passar por essas 7 leis e vocês vão perceber que a cada lei que a gente vai subindo na pirâmide, como ela faz parte da inferior, como a inferior está dentro da lei superior, como tudo faz sentido. Então, a gente vai acompanhar uma a uma para que a gente possa compreender aí o nosso caminhar, a lei evolutiva das encarnações. Vamos a elas. A lei da natureza organiza o corpo físico e seus processos intuitivos para que, ao funcionar perfeitamente, possa conter uma consciência que evolui eternamente. Age sobre os corpos físicos de todos os seres vivos, na densidade da matéria, onde se encontram as mais baixas vibrações do universo. Organiza os átomos em moléculas, as moléculas em proteínas, as proteínas em células, as células em tecidos, os tecidos em órgãos, e os órgãos se estruturam para dar forma ao corpo, manifestando a perfeição da natureza na diversidade dos corpos vivos.
A lei da natureza é uma programação automática de origem divina, contida nos códigos genéticos de cada espécie. Organiza os diferentes corpos, determina por quanto tempo serão úteis, suas funções e os mecanismos para sua reprodução, mantendo e protegendo. Forma um gigantesco organismo vivente que se chama universo. Cada ser tem seu próprio nível de consciência, que é experimentado em um corpo material. Os corpos contêm a consciência que experimenta a vida, e assim compreende a razão do universo, em um processo de evolução que leva à perfeição e à sabedoria, depois de muitas encarnações. Existe uma programação automática que é transmitida por herança nos códigos genéticos de cada espécie, chamada instinto, que não necessita da consciência do ser para existir. Sua principal função é gerar, manter e defender a vida, controlando todos os processos vitais. A reação automática do instinto é simples e binária, desenhada para não permitir dúvidas de posições intermediárias. Sim, não, fujo, ataco, ajo, reajo, gosto, não gosto. Para gerar a vida em cada corpo, a natureza usa a atração automática, que o leva a buscar e conseguir em sua espécie a companheira para procriar. Se a atração for mútua, indica que existe compatibilidade para gerar a vida. Essa lei se manifesta na atração sexual, que se sente ao reconhecer a companheira em potencial. Para manter a vida em cada corpo, a natureza usa o desejo automático, que o impulsiona a buscar e conseguir o que precisa para viver. Se estiver com fome, sede, terá capacidade para reconhecer o alimento que necessita e o meio natural de sua espécie. Para defender a vida em cada corpo, a natureza usa um medo automático de perdê-la, que o impulsiona a fugir ou a defender-se. Manifesta-se como uma força ou energia adicional produzida pela adrenalina para responder adequadamente à situação. Homens diferentes, com níveis de consciência diferentes, se comportam de diferentes maneiras, permitindo as relações de aprendizagem. Somente através dessas relações com os outros, a consciência evolui. Aí se manifestam as diferentes personalidades que desenvolvem a arte, a ciência e a indústria. Os instintos organizam as respostas automáticas dos corpos que abrigam essas consciências para que funcionem perfeitamente. Quando um ser vivo viola a lei da natureza, sente dor ou mal-estar. Essa violação é permitida por uma das leis hierarquicamente superiores com algum propósito de evolução. Nos primeiros níveis de evolução, personalidades primárias são desenvolvidas para viver em processos que desenvolvam a consciência. Suas reações, nesses níveis, são quase que totalmente instintivas e agressivas. Isso prejudica o relacionamento com os outros e produz sofrimento. Ao tentar evitar isso, toma consciência e evolui. Vamos à segunda lei. A segunda lei da pirâmide é a lei da harmonia. Regula o equilíbrio, os ciclos e ritmos que permitem que diferentes tipos de vida se desenvolvam simultaneamente. Estão codificadas automaticamente no instinto dos mamíferos, no sistema límbico, onde as emoções e sentimentos de agrado ou desagrado são gerados. O que gera a harmonia e permite relações equilibradas entre as espécies produz agrado. O que impede a existência simultânea de diferentes tipos de vida produz desagrado. O que agrada se repete.
O que desagrada se evita. As espécies predadoras, por exemplo, só matam quando precisam sobreviver. Não acabam com outra espécie por prazer. Uma vez satisfeita sua vontade, coexistem pacificamente com suas possíveis vítimas. Com o homem, a harmonia é conseguida com calma e consciência ao longo da vida. Armazena na memória intelectual os diferentes conceitos aprendidos para definir o que para ele é beleza e arte. A harmonia também se codifica na memória psicológica como resultados dos diferentes eventos que produzem sentimentos de aceitação ou de rejeição, de prazer ou de trauma. Esses conceitos e lembranças permitem que o homem possa estabelecer uma relação de equilíbrio entre dar e receber, que produz prazer e harmonia. A lei da harmonia regula os ciclos e ritmos de tudo o que existe, sincronizando e permitindo as relações da diversidade para dar lugar ao universo. Usa o tempo para delimitar os diferentes processos, sincronizando suas interações e permitindo que todos possam acontecer simultaneamente. Determina a sequência de movimentos para que todos os seres vivos se desenvolvam e estabelece as relações entre todas as sequências produzidas pela diversidade. O homem se encontra dentro da lei da harmonia quando tem boas relações com as outras pessoas, quando existe a sensação de agradar, de ser cordial, amável e gentil. Vamos seguir. Analisaremos a terceira lei, a lei da correspondência, a lei da ordem. É a que organiza onde, quando, como, para quem e até quando uma determinada experiência tem que ser vivida. Os seres humanos encontram-se em diferentes níveis de evolução espiritual, dependendo do número de experiências vividas desde sua emanação de Deus e da compreensão que adquiriu. Cada vida é um curso de aprendizagem. Cada vez as experiências são mais complexas e assim vai subindo na hierarquia do universo, até voltar para Deus. No primeiro nível de consciência, vivemos experiências que permitem aprender a controlar os instintos agressivos e as emoções animais. No segundo nível, desenvolvemos sentimentos e sensibilidade através de experiências para aprender o valor da vida. No terceiro nível, aprendemos que para ser feliz é preciso ter relações harmônicas com os outros. A maioria das experiências dos seres atualmente encarnados na Terra é para aprender o respeito e a tolerância. A humanidade encontra-se no amanhecer da galáxia, a ponto de entrar no quarto nível de consciência, onde o respeito e a tolerância encontrados permitem uma nova era de harmonia, paz e felicidade. As leis universais estão nesse nível. Ensina a assumir as decisões, a aceitar todos os eventos da vida, como parte de um processo de aprendizagem. Não se culpa e nem se julga ninguém pelo que acontece. O planeta Terra está desenhado para conter os primeiros níveis de evolução de consciência do universo. A lei da correspondência determina o lugar de nascimento e quais são as condições socioculturais necessárias para produzir as experiências de aprendizagem que correspondem ao indivíduo que vai encarnar segundo o nível em que se encontre. Determina também a família em que vai nascer, levando-se em conta que deve ter um nível de consciência similar ao seu próprio desenvolvimento. Define também que tipo de corpo ou sexo lhe corresponde experimentar nessa nova vida, para facilitar as experiências que precisa atravessar para evoluir. Se compararmos nossa experiência na Terra com a estrutura de um colégio, veremos que tem alunos de diferentes níveis, cada um com matérias, professores, colegas e salas diferentes.
cada um em seu nível correspondente. Não é injusto estar no primeiro grau e não no sexto, porque depende de cada nível de evolução. É uma compreensão do universo. A injustiça, então, não existe. E sim uma correspondência entre o nível de evolução da consciência com as circunstâncias que se está vivendo. A cada um lhe corresponde o que acontece na vida. E cada um tem exatamente o que precisa para aprender, o que veio aprender no presente. No exemplo do colégio, a lei da correspondência determina que matérias ou experiências são as que o estudante deve viver para continuar avançando em sua compreensão sobre a vida. Se alguma coisa acontece em algum lugar, é porque deve ser assim. A casualidade não existe, porque destruiria o universo. Cada ser pode escolher entre aceitar todos os eventos da vida como necessários para a evolução espiritual, ou lutar contra eles e se colocar em um caminho de sofrimento, se não aceitar o que acontece. Quando uma pessoa não consegue mais aprender naquele lugar e circunstância, então ocorre uma mudança de situação que a leva a um novo processo de aprendizagem. Sempre acontece o que tem que acontecer. E o que não tem, não acontece. Vamos seguir? Então, aí a lei do meio, né? Entre a superior e a inferior é a lei da evolução. Vamos a ela. É preciso transformar. As dificuldades existem para permitir pequenas compreensões que conduzem ao encontro das verdades universais. Essas leis controlam os erros que se cometem ao usar o livre-arbítrio como uma ferramenta de transformação para evoluir. As circunstâncias difíceis se repetem na vida até que se aprenda com elas. A lei da evolução se manifesta nas circunstâncias desagradáveis da vida, na dor, no sofrimento, na angústia e em tudo que acreditamos que seja injustiça e desgraça. Permite ao homem violar as leis da natureza, harmonia e correspondência, destruindo o meio ambiente, causando doenças, epidemias e pragas. Permite o desequilíbrio, o absurdo e o caos, criando circunstâncias opostas às leis inferiores. Permite que existam as intrigas, as guerras, a violência e o ódio. Toda situação, por mais difícil que pareça, tem um propósito de aprendizagem. As dificuldades se apresentam para serem superadas e permitir compreensões que são parte de um processo de evolução espiritual. Tudo o que dá trabalho para fazer, o que é difícil, faz parte do destino e é o que viemos aprender. Quando se está dentro da lei da evolução, compreende-se que os problemas são oportunidades de aprendizagem. E quando permitimos, entendemos e respeitamos as situações de aprendizagem dos demais. Existem seres que, por estarem em um nível de evolução muito primário, não desenvolveram ainda nenhum tipo de sentimentos pelos demais e são totalmente ignorantes das leis universais e humanas. Cumprem uma função importante na evolução, pois geram as experiências difíceis que as pessoas necessitam para conhecer e compreender a lei. Em um nível mais alto estão os indivíduos que desenvolveram sua sensibilidade, mas que não conhecem as leis universais. Importam-se com os outros e pouco com eles mesmos. Tentam sempre interferir nas vidas alheias, acreditando estar fazendo o bem. Em um nível ainda mais alto, encontram-se os seres que compreendem as leis e respeitam as experiências dos outros. Não se envolvem
pois compreendem que sempre ocorre o que é preciso para evoluir. Entregam a informação que serve para outras pessoas se situarem e se transcenderem a níveis de maior satisfação. Depois vêm outros seres que estão em diferentes níveis de evolução espiritual. Não culpam ninguém por nada e agradecem os problemas como oportunidades de aprendizagem. A vida é um processo de transformação, em que primeiro desenvolve-se a sensibilidade. Depois, pouco a pouco, as leis do universo vão sendo descobertas, aceitando que tudo acontece como parte de um processo de evolução, que não é nem bom e nem mal. Vamos começar a falar agora sobre as 3 leis superiores, né? Vamos entrar aí na parte da pirâmide de cima. Então, a primeira é a polaridade. Vamos a ela. A lei da polaridade regula a maneira em que as 2 forças fundamentais do universo se equilibram temporariamente para que a criação se manifeste. A oposição entre as forças negativa e positiva gera a vibração que é a base do universo. Os elementos se diferenciam pela relação de energia negativa ou positiva que tenham em seu interior. A energia negativa condensa o espírito em matéria. A energia positiva o faz vibrar de volta à liberdade. O ar que respiramos é matéria que se diferencia do ferro só pela velocidade molecular, pela relação de forças de π contida em sua composição. O universo se move porque a força flui do polo negativo para o polo positivo. A força se manifesta onde os polos ficam em contato. 2 forças opostas e complementares que se atraem. O próton e o elétron se atraem. E assim são criados os átomos e com eles toda a matéria. Os átomos se atraem entre si para manifestar as moléculas. O masculino que subministra informação se atrai com o feminino que a recebe para criar uma nova vida. O luminoso e sutil interage com o obscuro e denso para gerar as experiências que permitem a compreensão. Através da polaridade, dá-se origem à diversidade. Graças à polaridade, existe o movimento, o tempo, o volume que permitem ao homem um cenário de experimentação sensorial e mental para compreender o universo. A segunda lei do triângulo superior é a lei da manifestação. Permite que a unidade indiferenciada e homogênea manifeste a criação por ressonância de si mesma. Ao fazê-lo, a causa de tudo manifesta as 2 forças fundamentais, dando lugar ao heterogêneo, a vibração, a densidade e o ritmo pendular que define o equilíbrio temporal. A lei da manifestação regula como a mente do todo manifesta por ressonância espíritos semelhantes a si mesmos, para criar, experimentar e, em sua própria mente, compreender o universo. Esses espíritos que vêm de Deus vibram cada vez mais lentamente, até densificar-se na matéria. Em uma viagem evolutiva através de experiências na vida, que lhe permite compreender que o amor é o princípio e o fim do universo. Com essa compreensão, vibra cada vez mais rápido de volta a Deus. Então, vamos à última e a mais poderosa das 7 leis universais. As 7 leis universais são aplicadas a tudo que se manifesta, tudo que foi gerado, tudo que existe em todos os níveis, vibrações, dimensões e realidades. São aplicadas em tudo que se manifesta no físico, no psíquico, no mental, no astral e no mundo espiritual. Ao conhecer as 7 leis, compreende-se como funciona o universo, para que estamos aqui e para onde estamos seguindo. O significado da existência fica claro
e não existe mais ignorância. Mas, enquanto elas não forem conhecidas, são violadas sem saber. Isto produz sofrimento. Mas, não conhecê-las não significa que não são aplicadas. O processo de evolução leva diferente tempo para cada indivíduo. Uma a uma, durante muitas experiências, lei por lei, são aprendidas ascendendo a pirâmide da evolução espiritual. As 7 leis universais são eternas, exatas e imutáveis. Regem um processo de transformação e mudança permanente, sempre ascendente para todos os seres vivos. Nada existe fora da lei. Não existe exceções nessas regras. Isto quer dizer que, ainda que pareça absurdo ou injusto, ocorre dentro das leis que regem os processos de transformação e mudança constante do homem. Tudo que existe e acontece é perfeito e tem um propósito e uma função específica. O trajeto da base ao topo da pirâmide é o processo para que a consciência alcance a total compreensão, encarnação após encarnação, até que se obtenha sabedoria suficiente para compreender que tudo existe por amor. Então é isso, meus irmãos. A bibliografia, tá aí alguns documentários, né, que eu pesquisei, que eu tirei alguns, resumi, né, alguns vídeos, que esse primeiro documentário da Conexão Atlântica são 4 horas, né, de trabalho, é bem misturado, assim, eu recomendo muito vocês assistirem, fala muita coisa bacana. A gente tem um livro, né, na Rosa Cruz, que é o Lemúria, o Continente Perdido do Pacífico, também fala algumas coisas sobre essa localização, que a gente conversou no nosso primeiro encontro, né, sobre a Atlântida. E aí os créditos do dia de hoje, né, dos lugares onde eu fui pesquisar as imagens, né, alguns vídeos também que eu peguei em alguns canais, então fica aí para os donos das imagens e vídeos os créditos. Ok? Então, gratidão. Vamos conversar um pouquinho. Isso. Acho que a gente tem bastante informação aí para as nossas próximas meditações, né? Poder peneirar e realmente pegar um dos assuntos e buscar dentro da pirâmide, né? Dos degraus, que a gente possa compreender, a gente tentar se localizar aí na pirâmide também. Gratidão, meus irmãos. Ótimo, Tatiane. Muito obrigada. Foi espetacular o seu trabalho, a sua dedicação. Muito obrigada, Sora. Sempre muito dedicada. O que ela faz com muito amor e com muito capricho, né? Então, só temos a agradecer o seu lindo trabalho, Sora. Agradeço mesmo. Então, agora eu queria abrir aqui para